Amados e amadas, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor Stanek, pregador do mato, em mais uma exposição bíblica. E vamos ao primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe, ative o sininho e nos ajude a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 15. Vamos ver a história no nosso título, no título da nossa lição, Os Feitos de Asa, rei de Judá. Os feitos de Asa, rei de Judá, no caso, no reino do sul. Porque no reino do norte, nessa época, está reinando Jeroboão. E nos dias de Asa, mesmo Jeroboão vai morrer, o Senhor vai feri-lo e ele morre. Mas nós temos que fazer essa distinção, porque agora o reino está dividido. O reino do norte e o reino do sul. Então nós vamos ver em que contexto o rei Asa começa a reinar em Judá. Vamos ver, dar uma olhada na sua biografia, porque ele é neto de Roboão, filho de Salomão. Então Asa é neto de Roboão, filho de Abias. Abias, aqui ó, vamos prestar atenção, em 1 Reis 15:1, vai estar chamando ele de Abião. Temos que prestar atenção nisso aí. 1 Reis 15:1 vai estar chamando ele de Abião. Em 2 Crônica, falando do mesmo assunto, vai estar 2 Crônica 14, vai estar chamando ele de Abias. É como se diz o ditado, tanto faz Abias ou Abião, tanto faz. Então é bom nós observarmos esses detalhes e também que, outro detalhe, que Jeroboão tinha um filho chamado Abias, que morreu. O Senhor o feriu de morte. Assim que a mulher entrou no limiar, pisou no limiar da porta, o seu filho morreu. Então nós estamos falando de Abias, pai do rei Asa. Então nós vamos dar uma olhada na vida do seu avô, Roboão. Abias não foi filho do primeiro casamento de Roboão. Ele foi filho do segundo casamento que Roboão teve com a Maaca. Maaca, que a Bíblia diz que era filha de Salomão. Então nós vamos entender, porque lá em 1 Reis vai dizer que essa mulher é mãe de Roboão, mãe de Asa. Mas não é a mãe de Asa. Ela é avó. Ela é avó, porque ela é a mãe de Abias. Então no primeiro casamento, Roboão teve Jeús, Semarias e Zaão. 3 filhos. 3 filhos. E aí no segundo casamento, ele vai ter 4 filhos. E o primeiro desses filhos se chamava Abia, que é o pai do rei Asa. Então, aí, olha só, vamos ver o texto, 2 Crônica 12, 2 Crônicas, capítulo 11, 21 e 22. Amava Roboão a Maaca, filha de Absalão, mais do que todas as suas outras mulheres e concubinas, pois tinha tomado, andando pelo mesmo caminho de Salomão, de Davi, a questão da poligamia. É um caminho que os pais fazem e o filho vai seguindo cegamente. Tinha tomado para si 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Isso aqui foi Roboão, o avô de Asa. Roboão designou Abias, filho de Maaca, chefe e príncipe entre seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Aí Abias já é o pai de Asa, que nós vamos estudar. Eu estou querendo contextualizar para mostrar para você o contexto em que Asa começa a reinar. Então, Maaca era mãe, era mulher de Roboão, mãe de Abias, avó de Asa, já que Abias, ou Abião, era pai de Asa. Então ficou claro que essa mulher não é mãe de Abias, ela é avó. Porque o texto lá vai dizer, deportou sua mãe para que não fosse
rainha. Era um cargo de honra que essa mulher tinha, talvez dado por Abias, que começou a reinar bem jovem, e isso deu uma sequência no reino de Asa. Mas como ele decidiu temer o Senhor, ele teve que quebrar esse elo, essa coisa que eles tinham organizado lá. Então ela era avó de Asa, não mãe. Abias, pai de Asa, teve um curto reinado de 3 anos. No reino do norte, e nós vamos ver a guerra que ele travou com Jeroboão do reino do norte. Abias teve um curto reinado no reino do sul. Ele vai travar uma guerra com Jeroboão do reino de Israel, reino do norte. Complicado a gente ter que lidar com essa, agora com o reino dividido. Parece que voltamos lá para o livro dos Juízes, aquela mesma história, e começou a governar e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor puniu. E nós estamos voltando para esse quadro, essa rotina aí. Então, 2 Crônicas, capítulo 13, vai narrar uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias, pai de Asa. Eu estou contextualizando para te mostrar em que cenário que o rei Asa vai começar a reinar. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles. Eu estou lendo em 2 Crônicas 13, 17 ao 22. Vou dar uma narrada nessa guerra. Jeroboão veio contra Abias com 800 mil homens. 800 mil. E Abias tinha 400 mil. Metade. E Abias sobe o morro, faz um discurso para todo o Israel que estava do lado de Jeroboão. Ele faz um discurso eloquente e começa a guerra. E no calor da guerra, Abias clama ao Senhor. E o Senhor já tinha uma conta para acertar com Jeroboão, e o Senhor luta do lado de Abias. E olha só o que vai acontecer. De maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, pois caíram mortos de Israel 500 mil homens escolhidos. Eita, eram 800, caiu 500 mil. Então o exército do reino do norte só tem 300 mil homens nesse cenário. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os de Judá, do reino do sul, prevaleceram porque confiaram no Senhor, Deus de seus pais. Abias foi perseguindo a Jeroboão e tomou-lhes a cidade de Betel. Lembra que ele colocou lá um bezerro de ouro em Betel? Abias tomou. Você vai ver o cenário em que Asa começa a reinar. O seu pai, Abias, tomou Betel, tomou-lhe cidades, Betel, seus arrebaldes, tudo em volta, Gesana e seus arrebaldes, Efron e seus arrebaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias, e o Senhor feriu, e ele morreu. Mas o Senhor não feriu ali no ato da guerra, naqueles dias, não. Foi lá para frente. Jeroboão ainda vai viver um bocado. Depois que o Senhor vai o ferir, ele vai morrer. Abias, porém, se fortaleceu e tomou para si 14 mulheres. O restante dos atos de Abias, segundo as Crônicas 13, 17 a 22 que eu li. Então, é nesse cenário que Asa começa a reinar. Abias morre e o seu filho Asa é ungido rei em seu lugar. Então, é um cenário de guerra, porque cidades foram tomadas de Israel e a guerra. Nesse cenário que Asa começa a reinar. Israel quebrado militarmente, 500 mil homens, uma baixa significante. E Asa começa a reinar e vai reinar 41 anos. E
Aí quando Asa começa a reinar, nesse cenário quebrado, aí ele começa a fazer o que parecia bem aos olhos do Senhor. 1 Reis, nós vamos estudar do 9 ao 24. Então, 9 e 10, nós vamos ver o cenário que Asa começa a reinar. Olha só. Ora, vamos para a 2ª Crônica de novo. 2ª Crônica, capítulo 14, do 8 ao 11. Ora, Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá que traziam seus pavês e lanças, e 280.000 benjamitas que traziam seus escudos e atiravam arcos. Todos esses eram homens valentes. Aí, Asa tinha esse exército de 280.000, 300.000, mais de 280, 580.000 soldados valentes, benjamitas e enfim. Asa teve, depois dessa guerra aqui, então ele vai ter bastante apoio. Nós vamos ver isso aqui para frente. E Zera, o etíope, saiu contra ele com um exército de 1 milhão. 1 milhão para massacrar, praticamente mais que o dobro. Aí alguém diz que é o maior exército que a Bíblia narra. Não é. Quer dizer, a gente não pode dizer isso. O maior exército contado, aí a gente pode dizer. Porque teve exército maior que nem se deu para contar. A Bíblia diz que era como a areia da praia. Se não me falha a memória, vai ser contra o próximo rei, o filho de Asa, que é Josafá. E outras guerras que os homens, o inimigo era como a areia da praia, não se podia contar, como as estrelas do céu. Então esse não é o maior exército. O maior é aquele que não se podia contar. Esse aqui foi contado, 1 milhão. Então ele veio para massacrar o rei Asa. Mas ele escolheu temer a Deus. E Asa clamou ao Senhor Deus, dizendo: ó Senhor, nada para ti é ajudar, quer poderoso, quer de nenhuma força. Pois o Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Ó Senhor Deus, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aí o Senhor vai dar vitória. Está em 2 Crônicas 14, essa guerra, o Senhor vai dar vitória para Asa e vai desbaratar esse exército de 1 milhão que vai ser morto. Eles vão ser derrotados diante do rei Asa e do seu exército. Porque Deus, o Senhor, entra nessa guerra com o rei Asa. Então esse é um dos feitos, já que o nosso título é Os Feitos do Rei Asa. Esse é um dos feitos, não do rei Asa, mas de Deus na vida do rei Asa. Então após essa guerra, possivelmente, nós vamos ver uma reforma espiritual em Judá, em Jerusalém, e nos arrebalde ali, uma reforma espiritual. Tira ídolos, quebra altares, e vamos ver uma reforma, porque um profeta foi enviado, segundo as Crônicas 15. Deus envia um profeta e mostra ao rei um cenário, agora não atual, porque as coisas estão mudando, Deus está com o rei, Deus está com o povo, está dando vitória. Então o profeta mostra o que vem acontecendo por causa da ausência de Deus no reino. E o profeta vai dizer assim, segundo as Crônicas 15, de 3 a 6, que eu separei aqui: ora, por muito tempo Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote, que o ensinasse, e sem lei. O povo sem lei perece. Quando, porém, na sua angústia, voltaram para o Senhor Deus de Israel e buscaram, o acharam. Está escrito lá: buscar-me-eis, achar-me-eis. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas grandes perturbações estavam sobre todos os habitantes daquelas terras.
profeta narrando aqui. Pois nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus as conturbara com toda sorte de aflições. Imagina, povo sem Deus. Então depois que Asa ouve essa profecia, e no versículo 7, olha só o que o profeta diz: vós, porém, esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. E ele, parece que ele está num lugar alto, né? Profetizando, clamando para todo Israel, e todo o povo está ouvindo, o rei Asa está ouvindo. Então eles decidem temer e buscar o Senhor. E começam então a quebrar os ídolos, e eles fazem uma aliança, que aquele que não buscasse o Senhor, buscasse os ídolos, seria morto. Eles começam a buscar o verdadeiro Deus. Uma reforma espiritual começa na congregação. E vendo isso, seus irmãos, vendo a vitória, possivelmente aquela vitória que só Deus para fazer aquilo, um exército com mais do dobro, e eles vencerem essa guerra. Então seus irmãos, vendo que a mão de Deus estava com o rei Asa, aí olha o que acontece. E congregou todo Judá e Benjamim, e os de Efraim, aqueles bravos valentes, Manassés e Simeão, com eles peregrinavam, pois que muitos Israel tinham vindo a ele quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Então certamente viram que Deus estava com Asa a partir daquela guerra. E vieram. Vários lá de Israel, muitos vieram para ficar do lado de cá, vendo que Deus estava com eles. E nesse contexto houve 10 anos de paz. Deus deu paz para o rei Asa. E ele: vamos aproveitar que Deus está conosco, vamos restaurar os muros, fortificar a cidade. Foi o que eles fizeram. Fortificaram, colocaram cadeados, ferrolhos, cadeado nos portões, fecharam as cidades, repararam os muros, e teve 10 anos de paz, sem guerra. 10 anos. Aí do versículo 16 ao 17, o reino do norte troca. O reino do norte, ele é trocado. Olha só, vamos ver como é que foi trocado o reino do norte. Jeroboão morre, um dos seus filhos passa a reinar, e Baasa faz uma conspiração, mata esse homem, que me falha a memória agora o nome dele, e começa a reinar no lugar dele. Isso vai estar narrado aqui em 1 Reis 15, do 25 ao 30. Vamos ler o texto. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano de Asa, rei de Judá, e reinou. Então você vê aí que Jeroboão, o Senhor feriu ele, vai morrer aqui. No segundo ano de Asa, seu filho começa a reinar no seu lugar. Certo? Então ele morre, Jeroboão morre, possivelmente, no segundo ano do rei Asa. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e o seu pecado com que tinham feito pecar Israel. Agora, conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Sacá. O feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiava Gibeton. Estava lá cercando uma cidade, sitiando. E Baasa certamente conspirou lá, juntou, não sei o que ele era, do exército, se era um comandante, devia ser alguém de patente. Ele vai conspirar e vai matar o seu rei, o seu senhor. Matou-o, pois, Baasa no terceiro ano de Asa. Eita! No terceiro ano de Asa, rei de Judá.
e reinou em seu lugar. Aí ele vai cumprir uma profecia, esse Baasa. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão. Ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir. Totalmente conforme a palavra do Senhor que falara por intermédio de teu servo Aías, o Silonita. Lembra? Deus falou que só aquele menino teria um enterro, o Abias. O resto seriam tudo... E foram tudo assassinados por Baasa, por causa dos pecados de Jeroboão que cometeram, como fizeram Israel pecar, por causa da provocação com que provocar a ira do Senhor, Deus de Israel. Um dos maiores pecados de Jeroboão foi fazer sacerdote segundo as suas próprias concupiscências, não é ciência não, é ciência. Foi como é que se fala? Esturpim. Foi onde ele incendiou a ira de Deus contra ele, eleger sacerdote para o seu mero prazer. Coisa que não podia acontecer, os sacerdotes seriam da linhagem de Arão. Ele comete esse pecado contra o Senhor. Então, Baasa, que vai entrar agora em cena, ele faz um serviço para Deus. E vamos ver que o rei Baasa, ele tinha um certo trato com o rei da Síria. Certamente pagava impostos. O reino da Síria era um reino poderoso. Então ele tinha uma aliança com o rei da Síria. E aproveitando dessa aliança, dessa proteção, você lembra as Nações Unidas que nós temos hoje? Várias nações são unidas, mexeu com todas. Então, se o rei Asa, do reino do sul, mexesse com Baasa, mexia com a Síria, certo? Então Baasa aproveita essa aliança, ele começa a edificar a Ramá. Tipo se fosse, como é que a gente fala, entre um país e outro, a divisa entre um país e outro. Ali era mais ou menos onde dividia Israel e Judá. Israel e Judá. O reino estava dividido, então ele começa a edificar, levantar muros, para que fronteira, começa a fazer uma fronteira, agora eu lembrei, para que ninguém de lá voltasse para cá e daqui também não fosse lá. Então ele começa a fazer uma fronteira. E isso complicou para o rei Asa. Complicou. Fora que eles já viviam em guerra o tempo todo. Jeroboão viveu em guerra o tempo todo. Agora Asa e Baasa em guerra. E aí, aqui nós vamos ter o pecado do rei Asa. Porque ele deveria ter buscado o Senhor. É igual nós. Estamos com uma demanda. O inimigo levanta uma cerca. Às vezes uma dívida. Às vezes uma questão que nós temos que perdoar. E nós decidimos a buscar apoio. Por exemplo, a gente não pode levar o nosso irmão perante o tribunal dos homens, porque nós temos o tribunal de Cristo. Mas quando a gente não vai buscar apoio no tribunal dos homens, ele vê aquela cerca, aquele muro, que vai atrapalhar ele, ou ela, que o seu irmão levantou, usado pelo inimigo. Justamente para provocar a ira, para você tomar uma decisão errada, precipitada. E ali são irmãos, são famílias, Israel. São as 12 tribos em guerra, guerra civil. Está dizendo que havia guerra para todo lado, cidade contra cidade. Então nós temos uma guerra civil.
Asa e Baasa. O inimigo levanta uma fronteira, ou melhor, começa a levantar. Então o rei Asa, ao invés de buscar o Senhor, buscar a Deus, para saber o que ia fazer, qual a atitude, qual a decisão, qual o caminho a ser tomado, aí ele erra. Ele erra feio. Porque ele vai ao advogado da terra, ou melhor, ele vai buscar ajuda com o inimigo. Ele vai buscar ajuda com o inimigo. Ele vai falar para o rei da Síria: lembra que meu pai e o teu tinham uma aliança? Então você desfaz essa aliança que você tem com Baasa e entrou no templo de Salomão, na casa do Senhor, e tirou muito ouro, prata, utensílios sagrados, e enviou para o rei da Síria. E não sei que aliança era essa, não sei se a aliança com o pai Abias tinha, se era de pagar impostos para o rei da Síria, talvez sim. Baasa certamente tinha essa aliança de pagar impostos, por isso ele tinha proteção da Síria, não de Deus. E o rei Asa entra por esse caminho de pedir: desfaz a tua aliança com o rei Baasa e faz aliança comigo. Aí o rei da Síria, recebendo o que ele recebeu, ele envia o exército e começa a matar os soldados de Israel, começa uma guerra, quebra a aliança com Israel, com o reino do norte. E o rei Baasa chama os seus homens e vai lá e tira as pedras, trazem as pedras que faria o muro, faria a divisão, faria o comércio, essas coisas de fronteira. E ele tira e leva essas pedras. E aí complicou, porque ele deixou de temer ao Senhor e fez uma aliança com um homem, com o inimigo, com aquele que ele não devia ter aliança nenhuma. Mas fez. E agora vai sofrer as consequências. Olha as consequências. Naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, a ter com o rei Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da sua mão. Deus queria dar a Síria na mão dele. Deus ia dar, ia entregar. Porque se ele vai a uma guerra, seria uma guerra contra Baasa e a Síria. Certamente eles lutariam unidos contra Judá, porque tinham uma aliança. Mas Deus já tinha dado a vitória de 1 milhão de homens. Podia dar de 2, 5 milhões, 10 milhões, 1 trilhão. O rei da Síria escapou da sua mão, disse o Senhor. Quantas vezes a gente deixa a vitória escapar porque nos precipitamos? Vamos buscar ajuda, apoio no braço de carne do homem, no advogado aqui da terra, sendo que Jesus Cristo é o nosso advogado por excelência. Ele pleiteia nossas causas, nos defende. Basta termos paciência, orarmos, pedirmos graça a Ele, e Ele nos dá a vitória, sempre. Mas o rei Asa vai perder a guerra contra a Síria. Deus daria a Síria nas mãos dele. Ele ficaria, já era forte, já estava forte. Então, poxa. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? A Bíblia narra 1 milhão, mas 300 carros. Tinha cada carro, cada carroça daquela, que era uma carroça na verdade, equipada com as armas de guerra da época. Tinha 2 homens, então eram 1 milhão e 600 homens. 1 milhão e 600 homens. 300 carros.
Deus deu a vitória. Agora, poxa, eu queria estar lá para ver como que Deus deu essa vitória. Porque 1.600.000 contra o exército de Asa. Meu Deus, queria estar lá só para ver essa vitória. Pudesse ficar sentado em cima do monte, olhando o Senhor nessa guerra. O Senhor ainda é o nosso general de guerra. Não podemos temer, em hipótese alguma, o braço de carne do homem, a pressão que o inimigo bota para cima da gente. Poder no sangue do Senhor Jesus, e a vitória sempre será nossa se confiarmos no Senhor. E o profeta não tem medo não, hein? O profeta de Deus, ele não tem medo de falar a verdade, quer nem saber o que vai acontecer. Ele não tem medo não, ele vai falar a verdade, vai falar o que tem que falar, que Deus mandou ele falar. Tem esse negócio de bajular, de massagear ego, não. Consolar. Não, vai se sentir triste, vai se sentir aborrecido. O problema é dele, o profeta vai falar a verdade. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte, a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente, pois desde agora haverá guerra contra ti. Estava em paz. O homem estava em paz, foi só uma decisão errada, e agora vai ter guerra contra ele direto. Então o rei Asa se irou, se indignou contra o profeta e o prendeu na casa. Indignado contra o vidente, lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Eis que os atos de Asa, desde o primeiro até os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente sobre seus pés, e doente dos pés e enfermidade, e na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas aos médicos. Não buscou o Senhor na sua enfermidade, mas aos médicos. Ficou 2 anos enfermo porque ele reinou 41 anos. Ficou doente com 39 anos de governo, e com 41 ele morre. Prendeu o profeta, onde tinha um tronco que se amarrava, e deixava lá até ele decidir tirar o profeta de lá, na casa do tronco. A verdade tem um preço, mas o profeta de Deus, ele não teme nem a morte. Ele zomba da morte pela verdade e fala a verdade mesmo. Doa quem doer, custe o que custar, ainda que custe sua vida, porque falando a verdade, ele não sofre. Pode cortar ele que ele vai ter gozo na alma, ele vai ter prazer, não vai ter dor. Deus, ele tem esse poder de dar saúde na enfermidade. A gente vê tantos cristãos que foram mortos, queimados vivos, martirizados, cerrados. Enquanto eles tinham fôlego, eles estavam cantando, aleluia, louvando a Deus, glorificando a Deus. Açoitados, regozijando-se, porque foram achados dignos de padecer por causa do nome de Jesus. Então esse é o verdadeiro profeta. Nós estamos entrando agora, vai surgir muitos profetas profetizando para que Israel voltasse para o Senhor, para que se arrependesse, se convertesse até eles irem para o cativeiro. Então, meus amados, o tema da nossa lição é os feitos de Asa, rei de Judá. E nós já falamos os feitos de Asa, o rei de Judá, e caminhamos com você por praticamente todos os feitos. A partir do versículo 9 e 10, fizemos no começo uma biografia. Então no 9 e 10, o cenário que Asa começa a reinar. No versículo 11 a 15, a reforma espiritual.
versículo 16 e 17. Aí nós vamos ter 10 anos de paz e começa o reino de Baasa. Fizemos essa contextualização. Versículo 18 a 24. O trato de Baasa com o rei da Síria. O rei Asa vai lá, envia presentes, faz ele quebrar aquela aliança, aquele acordo, e vamos fazer um acordo como tinha entre meu pai e o seu. Então nós fazemos a exposição do texto todo. Quanto ao restante do versículo 23 e 24, fechando aqui, quanto ao restante de todos os atos e do poder e de todo o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na velhice ficou enfermo dos pés. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu pai, e Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar. Então ele foi repreendido pelo Senhor, por não ter confiado no Senhor, e ele vai morrer de uma enfermidade que começa nos pés. Aqui nós temos um alerta, porque no versículo 2 Crônica 16, 12, no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente sobre os pés. E era muito grave a sua enfermidade, nem mesmo na enfermidade buscou ao Senhor, mas aos médicos. E Asa dormiu com seus pais, morrendo no ano 41 do seu reinado. 2 anos com uma enfermidade terrível. Você lembra do coxo, para nós fecharmos aqui? O homem que era coxo, paralítico há 38 anos. Por que nós devemos buscar o Senhor na enfermidade? 38 anos paralítico. Jesus vai revelar a causa. Pecado. Vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Pecado. Você já procurou saber por que está enfermo? Tem gente que vai, né, médico, passa por um médico, por outro, uma bateria de exames e não busca o Senhor de jeito nenhum. Acho que é uma coisa normal. E às vezes o médico procura, faz exame disso, daquilo outro e não acha nada. Porque às vezes é a mão de Deus pesando. Como Davi diz, quando a mão de Deus pesava sobre ele, não tem jeito. Ele até que confessei os meus pecados. Aí, Asa, em vez de buscar o Senhor, foi buscar os médicos. Ficou aqui essa reclamação, esse alerta para nós. Por que você está doente? Eu não vou dizer eu, porque eu não estou enfermo, graças a Deus. Mas tem muita gente que está enfermo. E a mão de Deus está pesando. Às vezes um conserto. Certa vez eu fui parar no hospital, 11 dias internado. E bate tomografia e nada. Bate tomografia de novo e nada. Eu estou lá, sofrendo uma dor terrível. A mão de Deus estava pesando sobre mim. E decidiram me operar, mesmo sem saber o que eu tinha. Decidiram me abrir. Mas antes Deus teve misericórdia de mim, enviou uma enfermeira. E ela disse que eu teria que fazer um conserto com o Senhor. Eu fiz. Eu fiz um conserto com o Senhor ali naquele leito de dor. E eu senti o perdão, senti a presença de Deus voltou para mim. Porque o conserto com o Senhor, independente do conserto com a igreja,
Você faz um concerto com o Senhor e Ele te limpa, Ele visita o seu coração e já está em comunhão com o Senhor. E foi assim que aconteceu. Fez o concerto, logo à noite, se não me falha a memória, no outro dia, eu fui orinar e expeli pela urina várias pedras, muitas pedras mesmo. E no outro dia de manhã eu seria operado. Mesmo o médico sem saber o que ia operar, mas ia me abrir. E eu disse para o médico que tinha me expelido algumas pedras. E ele bateu outra tomografia. Aí fiquei até tarde. Me deram alta. Conserto. Enquanto não confessei, a mão do Senhor pesava sobre mim. Conserto. E dali para cá nunca mais. Deus precisava me cobrar. Todo pecado tem uma justa retribuição. 11 dias sentindo dor. Ele teve misericórdia, enviou uma enfermeira e falou comigo. Você só tem que fazer um conserto. Talvez seja o teu caso. Está empurrando com a barriga, arrumando uma maquiagem para o pecado, uma justificativa. Entrou numa zona de conforto, porque ninguém pode saber, e a minha honra, tua honra, você perdeu quando pecou. Tua honra só volta quando tu abrir a boca e confessar. Mas nesses 11 dias Deus fez um trabalho, me tirou de uma situação terrível e precisava desses dias. Porque eu não estava na zona de conforto do pecado, eu estava orando. Senhor, me tira dessa situação. Eu não sei como que eu vou sair, eu entrei. Mas me tira dessa situação. Eu não conseguia sair por conta própria. E Deus permitiu ficar internado 11 dias. Souza Guiar. Vendo coisas terríveis. Vendo um homem, um senhor de idade, beber sua própria urina. Bebeu sua própria urina. Ele mesmo urinou. E a posição que ele estava embicado para a boca. Não tinha enfermeiro, não tinha ninguém ali, eu não podia socorrê-lo. Uma situação constrangedora, e ele bebeu a sua própria urina. A gente vê cada coisa. Tem tanta gente flertando, brincando com o pecado. Pecadinho, pecadão. Enfim. Que essa palavra sirva de despertamento para quem está em pecado. A mão do Senhor vai pesar, a mão do Senhor pesa. O céu fica de bronze. Arrependei-vos e convertei-vos, se conserta com Deus. Não adianta botar maquiagem, passar verniz. Não. Adianta tentar enganar. A mão do Senhor pesa, a enfermidade, ela chega. Os médicos às vezes ficam loucos, procurando e não acham nada, porque é a mão do Senhor que está pesando. E o rei Asa devia consultar o Senhor. Tinha um coração reto para com Deus. Embora não de forma literal, mas tinha. A Bíblia diz que ele foi temente a Deus todos os seus dias. Não botou ídolo. Pelo contrário, arrancou os ídolos. Mas uma enfermidade nos pés. Não buscou o Senhor para ver. Por que isso? Tem misericórdia?
buscou os médicos da terra. Não virou para o cantinho, como fez Ezequias. Não. Buscou os médicos. Quando a mão do Senhor pesa, os médicos ficam perdidos. Amados, que Deus tenha misericórdia de nós. Fica esse despertamento para mim, para você, para todos nós. São esses dois pontos. Está acontecendo alguma coisa, vê se não é a mão de Deus que está pesando. A mão de Deus pesa. Você tem alguma causa, alguma demanda, não busque a solução no homem, com o homem. Não faz aliança com o mundo. Não quer agradar o homem. Não. Busque o Senhor. Nosso Deus é o grande general. Ele pode vencer para nós todas as batalhas, seja grande ou pequena. Que Deus abençoe, um abraço e até a próxima exposição, se o Senhor assim nos permitir.